Hoje a gente vai falar sobre beleza e para isso a gente trouxe 2 convidados especiais, cada um na sua cadeira. Andréa Leida, que é diretora de mídia da Macan, e o Vitor Sofiati, diretor de marketing, mídia e também data da L'Oréal. Obrigada por terem aceitado, muito obrigada por estarem aqui. E o mercado de beleza é um mercado um dos mais dinâmicos, mais inovadores e competitivos, né, que a gente tem. E hoje vive um desafio de se manter relevante nesse mundo de consumidor tão multifacetado, tão exigente, super conectado. Como criar estratégias que dialoguem com diversas gerações, né, e ao mesmo tempo se manter super relevante, né, dentro do mercado e incluir e ainda inovar, né? Esse é um dos grandes desafios. E me contem, o que vocês veem como o maior desafio hoje para a marca? Posso começar? Claro. Bom, primeiro, boa tarde. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui e falar um pouquinho sobre o nosso mercado, nossas possibilidades de caminho dentro dessa, realmente, uma categoria que é realmente muito competitiva. Mas acho que é por um lado muito positivo também pelo aspecto da consumidora, do consumidor como um todo. Então, sem sombra de dúvida, acho que inovação é um dos aspectos que puxa muito o mercado, né? Então, a gente pensa o quanto que existe de lançamentos, né, em diferentes categorias para cabelo, para maquiagem, para tratamento para pele. Então são muitas inovações, é um mercado muito movido de fato à inovação de produtos, de tecnologia como um todo. Também acho que o outro aspecto é sobre personalização, né? Então já foi-se o tempo, graças a Deus, né, que a gente não tem um padrão único de beleza, que a gente consegue abranger as diferentes possibilidades, né, diferentes belezas que existem, ainda mais num país continental como o Brasil. A gente consegue desenvolver produtos, né, e tecnologias que são exportadas para vários mercados, porque é um mercado que tem uma diversidade de cabelo, uma diversidade de pele, que tem essa capacidade de pensar tecnologia, né? Então, se funciona no Brasil, se funciona para a pele brasileira, se funciona para os diferentes tipos de cabelo brasileiro, vai funcionar em diversos mercados. E eu acho que junto com esses dois pontos, né, de inovação, de personalização, né, o olhar de expansão, que não só vai para o aspecto de produto, mas também para a comunicação, também tem, eu acho que, dois pontos que são super importantes, e a gente preserva muito isso na L'Oréal, que é o olhar de sustentabilidade e que é o olhar de ética, né? Então, como que a gente desenvolve e pensa essa comunicação com muito essa perspectiva também de possibilitar acesso, né, a diferentes mulheres, diferentes consumidores, com o entendimento de que a gente não vai desenvolver produtos e testar esses produtos em animais. Então também tem muito essa perspectiva. E junto disso que a gente fala, e aí trazendo um pouco mais para o que é assim, a nossa área de atuação, a L'Oréal também tem uma perspectiva de não trabalhar com inteligência artificial para representar humanos, né? Então, nem cabelo é feito por IA, nem pele feita por IA, então a gente não tem essa representatividade feita por inteligência artificial. Muito com esse olhar de tipo de garantir que a gente está trabalhando para pessoas, né, de verdade. Então, podemos trabalhar com IA e vamos trabalhar, já trabalhamos com IA em N áreas, mas não para trazer a representatividade humana. Então, isso também é um pouco de um olhar de ética, né, de preocupação de como que a gente se comunica e como que a gente envolve. Então, deu uma estendida aqui demais na resposta, mas acho que é um Muito pouquinho do que a gente tem pensado. legal. Boa. Boa tarde, obrigada também pelo convite. Eu acho que o Vitor trouxe bem como a gente trabalha essa visão holística, mas do lado da agência é uma preocupação muito grande nossa a gente trabalhar estratégias com sensibilidade conectadas a essa pluralidade. Então, não só a pluralidade dentro das audiências que a gente quer trabalhar, dentro do recorte geográfico de um país continental, então isso já é um desafio per se, mas também sobre como conversar com as gerações e o que é atributo relevante para eles. Então, quando eu falo com uma geração Z, é uma geração que busca a autenticidade, que busca a velocidade, ao passo que quando eu converso com uma geração boomer, eu estou buscando a confiança, a tradição, outros atributos para entregar essa mensagem. Então, isso passa por ter um posicionamento ético, passa por ter a confiança da marca, a credibilidade que a L'Oréal traz e sustenta como marca ao longo dos anos, de tantos anos de atuação no Brasil,
mas também compreender todos esses códigos numa visão de papel de canais. Então, eu desenho uma estratégia para um lançamento, para uma sustentação de uma marca ou de uma linha de produto. Eu preciso estar em retail, mídia, eu preciso estar em canais digitais, mas eu também preciso ter uma conversa disso com o PDV, conversar isso no front com o consumidor. Então, eu vejo que é uma das categorias que mais se fragmentou com as indie brands e outros desafios que a gente vem estudando arduamente e que se transformou muito ao longo do tempo. Então, também um overview, eu acho que é um pouco isso. Perfeita. São grandes desafios, né? São multicanais, multiconsumidores, né? Muito interessante, muito bom. Eu tenho uma pergunta, Vitor, sobre a complexidade de canais e essa diversidade de audiências tem impactado no planejamento da L'Oréal, né? Porque surgem a cada dia novos produtos, novas marcas, né? E tem o paradoxo também de não perder os antigos, né? Os clientes, né? Os consumidores antigos, né? E captar novos, né? Como é que isso impacta no planejamento? Super. Acho que esse olhar sempre vai existir, né, de como que a gente navega entre reter, né, consumidores e recrutar, né, continuar recrutando. Muito com também o entendimento de que a jornada do consumidor ela não é linear, né? Então a gente não pode ter o entendimento de que primeiro eu faço awareness, depois eu vou fazer outro impacto ali de consideração e depois vai gerar um momento ali de conversão. Então ele não existe mais, eu acho que muito essa ótica. Então a gente tem que estar sempre pensando que o consumidor pode estar tendo o primeiro impacto num ponto de venda, e depois ele vai ter um segundo impacto numa rede social, e às vezes o terceiro impacto vai acontecer na televisão. Então como que a gente consegue trabalhar essa comunicação entendendo que não existe mais essa linearidade? E aí eu acho que passa um pouco para essa perspectiva, e é difícil a gente não fugir dos termos em inglês, mas esse olhar de continuidade, né, do always on, né, então está sempre comunicando, sempre entrando em conversas, participando da conversa com essas consumidoras, com esses consumidores, independente de qual que é esse ponto de contato. Então, acho que é isso que fomenta e também gera a possibilidade de inovação, né? E quando a gente se mantém em contato e entende a necessidade do consumidor, da consumidora, porque ele está vivendo na pele, literalmente, né, o que ele está vivendo, o que ele precisa de, né, para o cabelo, e como que você participa dessas conversas, né, e aí você deixa de ter uma relação que é produto-consumidor e muito mais essa marca que é algum agente que participa da jornada, que conversa, que co-desenvolve junto, né? Então, esse movimento também que veio com os criadores de conteúdo faz com que cada vez mais a gente tenha essa ótica de que a gente precisa participar dessas conversas. Então a gente é um elemento a mais, não é uma comunicação com um único direcional, né, onde eu falo como marca, com meu poder no umbigo, centrado, né, tipo, eu sou... Não, eu acho que é uma conversa contínua e colaborativa com o consumidor final, com criadores de conteúdo e como que a gente desenvolve junto. Total, né? A gente vai reagindo, a marca também vai reagindo ao que o consumidor traz, né? Super. Sim, Bom, muito bom. E já que você falou de creators, né, desse marketing de influência, como é que a Andrea, do lado da agência, é, como é que você faz essa construção junto com a marca e a performance, né? Como escolher os parceiros ideais para estar junto? O papel do creator numa estratégia de mídia, com quem a gente quer falar, eu acho que, no primeiro momento, eles ajudam a humanizar a marca, humanizar o propósito e o speech da marca, ou do produto. Então, quando a gente decide usar creators para trabalhar as nossas estratégias junto com flights de campanha de awareness, de mídia de massa, ele vem muito num sentido de ativar, que é o modelo que a gente trabalha com a L'Oréal do New Activation Model, que é um modelo onde o creator, ele experimenta, ele co-cria, como o Vitor mencionou, ele co-cria junto com a agência, junto com a L'Oréal, e nos traz insights de como essa vivência deixar a marca mais viva e menos dura num funil tradicional. E aí a gente tem os macro
creators, as celebridades, que elas vão ajudar a gente num olhar mais de awareness, mas também os nano e micro-influencers, que esses sim trabalham essa audiência fragmentada, que hoje a gente vê nas plataformas social, principalmente Instagram e TikTok, como é uma audiência muito, muito fragmentada. Os nichos de zona, então eu não estou nem às vezes falando de um nicho regional ou um nicho de estado, cidade, mas às vezes o influenciador daquele momento, daquele lugar. Então, acho que esse é um grande desafio para a gente e a gente tenta estruturar essa conversa muito entendendo como o creator consegue trazer esse viés mais de naturalidade para a marca e o que ele considera como relevante para a gente comunicar. Acho que foi a época, né, que a gente também olhava muito para essa perspectiva de massividade. Eu acho que o olhar que a galera trouxe sobre comunidades mesmo, né? Como que a gente entra em assuntos com uma certa naturalidade, aonde aquele criador de conteúdo ele tem empoderamento para tratar aquilo. Então nada mais é assim do que era muitos anos atrás. A gente falava sobre o porta a porta, né? Aquela senhora que a mulher que batia e explicava como é que o produto funcionava dentro daquela comunidade em específico, nada mais é do que esse novo momento digitalizado, né? Com outros tipos de alcance, mas ainda muito com essa ótica de comunidade, muita relevância, né? Então você confia muito mais numa pessoa que você conhece, Você se identifica. se identifica do que às vezes com uma marca, que é uma coisa meio às vezes fria, né? Então a forma de trabalhar com esses criadores de conteúdo é trazer essa humanização, né? Trazer esse lugar de fala dentro de uma comunidade que a gente seria um estranho. Então, como que a gente vai junto, né? E como que a gente cria essa relação, né? Esse relacionamento com esses criadores para que eles também influenciem e falem, cara, na minha comunidade esse produto precisa de alguma coisa assim. Ou então a gente precisa desse tom de voz para conseguir chegar. Então a gente vai modulando, né, e desenvolvendo junto, né? Então acho que tem que ter essa flexibilidade também hoje em dia. Legal. E só para complementar, nesse aspecto, não deixa de ser uma estratégia consumer centricity, porque é uma outra forma de continuar mantendo o consumidor no centro. Só que ao invés de a gente usar métodos tradicionais, a gente usa os criadores de conteúdo com suas múltiplas vertentes de alcançar muitas pessoas num ultra mega nicho para trazer esse olhar para o consumidor. Então, é um tutorial 2.0, vai. É muito bom. A Webidia também tem uma plataforma, né? Quando você falou de porta a porta, né? O boca a boca, é a nossa plataforma de UGC, né? Que é a forma que a gente faz isso, né? É muito, eu acho que isso é inovador, né? Quando a gente fala de inovação em mídia, né? Acredito que é o que vocês trazem também, né? Agora, quando a gente fala de diversidade, representatividade, né? Que hoje é o que mais se fala, né? Que se tornaram discussões centrais, né? Quando você fala de beleza, né? Como isso tem impactado a forma de se comunicar na L'Oréal, né? Acho que eles trouxeram no início, né? Sobre a diversidade, a representatividade. Como é que isso é de forma do dia a dia, prática para vocês? Quer ir? Posso. Na verdade, a diversidade, a pluralidade, ela vai muito além dos tons de pele ou de etarismo, ela vai no discurso da gente conseguir abraçar e entender as motivações por trás de cada tipo de o que cada tipo de produto se propõe. Então, não necessariamente um produto que originalmente seria voltado para jovens, ele não pode ser comunicado para outros grupos de audiência ou para outros públicos, que é o que a gente faz, que são as audiências incrementais. Então, eu acho que é uma forma bem mídia de falar, né? As audiências incrementais, às vezes, o que eu quero dizer é, num mediatez aqui, é não só a gente comunicar uma campanha para o público específico, mas buscar sempre quais outros públicos buscam interesse naquilo, para a gente não ficar com um olhar enviesado. E aí eu acho que isso é uma nova forma também
do que a gente vinha trabalhando no passado em termos de segmentação e audiência. E aí eu acho que isso se reflete nos nossos assets de trazer diversidade, a diversidade regional, a diversidade em todas as suas plataformas e formatos. Acho que eu posso complementar, acho que sim, passa por essa ótica de como criativamente a gente traz essa representatividade, mas também sem ser uma apropriação, né? Então, assim, simplesmente, deixa eu tentar entrar e falar com essa comunidade aqui, então eu vou trazer uma pessoa 50 a mais para o criativo e pronto, estou fazendo um trabalho para esse target, para esse grupo de pessoas. Ou como que eu, de repente, entro num evento LGBTQIA+, e pronto, já estou fazendo uma coisa. Não, não é desse jeito que você, de fato, traz representatividade, né? Então, é como que você entra de fato e tenta estabelecer essas conversas para entender se é via um produto, se é da forma como eu comunico, mas também é sobre trazer representatividade dentro de um criativo. Significa, como a Andrea falou, que basicamente eu trago uma pessoa 50 a mais, ou eu trago um homem para dentro do criativo e pronto, então os homens estão endereçados. Às vezes não vai funcionar. Justamente eu tenho que estar também com esses diferentes talentos e pessoas sendo representadas dentro do conteúdo que a gente trabalha, mas às vezes as pessoas vão se engajar justamente com o conteúdo que não foi pensado inicialmente para esse grupo. Então, acho que passa por esse aspecto e passa também por a gente olhar para dentro de casa e falar: eu tenho essas representatividades nas nossas estruturas, eu tenho pessoas negras não só na base da estrutura, mas eu também tenho dentro da liderança. Então a gente precisa também ter esse olhar crítico, né? Eu tenho representatividade regional dentro da minha estrutura, ou a minha bolha aqui é de todo mundo que é formado por uma determinada faculdade, ou todo mundo que veio de São Paulo, do Rio de Janeiro, e aí você fala assim: vou desenvolver um produto com o Nordeste. Não tem ninguém no time que sabe o que tem necessidade para isso. Então, acho que ter também esse olhar crítico dentro de casa, de representatividade, para conseguir fazer um trabalho mais coerente com aquilo que a gente está se propondo a desenvolver. E isso também passa por trabalhar com parceiros que têm isso também muito na veia. A gente teve recentemente um caso que ele é institucional, mas também que começa a movimentar, que é falar: os criadores de conteúdo que estão sendo de fato consumidos nas redes sociais, eles trazem essa representatividade que a gente gostaria? Então, quando a gente olha lá para os top influenciadores que existem dentro de um TikTok, de uma Meta, tem a quantidade real, de fato, de pessoas que trabalham com comunidades negras, LGBTQIA+, mulheres 50 a mais, homens? Talvez não. Então, como que a gente consegue fomentar essas comunidades ganhando mais representatividade e espaço? E aí a gente traz um squad de pessoas e a gente fala assim: não, quando a gente for trazer um trabalho consistente, a gente vai trabalhar com essas comunidades aqui. Então você também cria espaço para que criadores de conteúdo possam se tornar grandes vozes dentro desses canais, impulsionado por marcas, suportados para que eles consigam cada vez mais espaço também de representatividade, não influenciando ainda esse único padrão de beleza que muitas vezes ainda acaba sendo fomentado pela própria indústria. Então acho que esse é também uma das formas como a L'Oréal tem cada vez mais buscado esse olhar de representatividade, de diversidade dentro dos diferentes canais que a gente está presente. Muito bom. Isso gera conexão, né? Autenticidade, né? Quanto mais autêntico for a comunicação, mais conecta, né? Exato. Isso Que o que consumidor, no fim do dia, reconhece. é muito interessante isso que você trouxe de dentro, né? Ter representação dentro da L'Oréal, né? Muito bom. Porque senão torna a estratégia, todo o desenvolvimento daquilo algo fake. Fake. Porque dentro de casa eu não estou preocupado com esses pilares em estruturar isso, mas eu quero reforçar esse posicionamento para fora. Então, hoje em dia, não cabe mais isso. O consumidor, ele tem espaço e voz, e que bom. Então, é um trabalho que as empresas, de fato, precisam fazer para ter isso espelhando, refletindo nas suas estratégias. Que é. Muito bom. E Vitor, né, falando tudo isso que a gente falou, essas estratégias, né, que é muito sobre conexão, autenticidade, você tem usado quais as ferramentas têm sido úteis para você conseguir
no fim do dia, fazer o melhor planejamento, a melhor forma de se comunicar? Tem utilizado algumas? A gente tem quanto tempo mais? Umas 5 horas? Muita coisa. Vou Ferramenta. pegar o pergaminho aqui, aí eu te exato. ajudo. Eu acho que assim, muitas ferramentas, né? E aí eu acho que a gente vai entendendo cada vez mais quais que a gente consegue trabalhar de uma forma mais continuada, né? Mas cada vez mais voltada para dados. E aí eu costumo dizer que dados, dentro do que a gente trabalha, são comportamentos, né? Então a gente está ali reunindo uma série de comportamentos, de dados que a gente coleta de diferentes frentes, seja das nossas comunicações, da nossa publicidade, seja dos nossos programas de relacionamento com o consumidor, seja da forma como os consumidores entram em contato com os nossos canais para falar sobre um problema ou sobre a experiência que ele vê com aquele determinado produto. E a gente vai reunindo essa massividade, né, de informação, e eu também consigo observar dentro de um criativo que tem 15 segundos, a pessoa se conectou no primeiro segundo, ela olhou para o olho da pessoa, ela avaliou o cabelo, ela olhou para o produto, ela viu o produto virando, como que ela reagiu a esse diferente. Tudo isso se torna uma maçaroca de dados e a gente tem que conseguir fazer essa peneirada de entender como que eu vou trabalhar com isso. Então, assim, dando um pouco desse contexto, falando de ferramenta, a gente trabalha hoje com ferramentas que vão ajudar a gente a entender como criativamente eu utilizo esses dados e trago melhores resultados para os criativos que a gente vai trabalhar dali para frente. Então, eu tenho ferramenta de inteligência artificial que faz essa análise do criativo de como que cruza dados de comportamento de métricas de mídia com dados de como que essa mídia foi consumida e como que a gente devolve isso em melhores conteúdos que vão ser trabalhados, em sites que vão dizer com relação a um criador ou outro como que isso pode se comportar, ou como que um canal tem maior ou menor afinidade com o grupo de pessoas que a gente tem. Então, tudo isso vem de uma massividade de dados que vão gerando uma estrutura que vão para um briefing, a um rebriefing, a um que a gente chama de pós-morte também de campanha, que vai trazendo todos os insights de como que a gente leva isso para uma ação póstuma de campanha. E aí, com isso, também a gente começa também a colaborar, né? Então, os meus dados já são enormes, mas eu também tenho um caminho de cruzar os dados que eu tenho com canais de retail, né? Então, a gente trabalha muito também com algo agora que está um pouco na moda de ser dito, que são os data clean rooms, né? Então, são esses espaços, uma tradução espontânea, seriam os espaços herméticos aonde a gente pode trabalhar com esses dados, cruzar esses dados comportamentais e sair dali com ações colaborativas, né? Então, eu sei o que eu tenho de informações do meu consumidor, mas eu não sei com o que ele compra numa cesta junto numa Amazon, num Mercado Livre, numa Época Cosméticos, numa Beleza na Web. Então, eu consigo, na verdade, ao cruzar esses dados, criar comunicações mais relevantes. De novo, voltando para o lugar da retenção e também do recrutamento, eu consigo fazer esse trabalho através de ferramentas como essa. Então, Data Clean Rooms, e aí, dentre outras ferramentas que a gente trabalha para, de novo, gerar mais eficiência, mas também eficácia na mensagem que está sendo entregue. Ideia, vai aí na sua lista também aí de... Deve ter milhões. Em mídia a gente tem um arsenal de ferramentas, desde estudo de comportamento do consumidor até audiência, gestão de plataformas digitais. Mas eu acho que, assim, o que é muito interessante, essa semana a gente teve, inclusive, um fórum sobre o Data Clean Room lá na L'Oréal. E o que é interessante é que a gente consegue cruzar tanto as ferramentas da agência, como ferramentas de comportamento e de análise de jornada, quanto os dados de sellout. Porque esse Clean Room, ele padroniza a visualização, então você, óbvio, respeita todas as regras de LGPD, mas você consegue fazer esses cruzamentos. Então, hoje, eu vejo muito mais por esse caminho, a gente usar os dados para acionar, do que, de fato, olhar isoladamente em cada plataforma. Sim, interessante. E é sobre a jornada de compra, né? Acompanhar. A gente usa bastante o Mass Middle, lá na W Macan, que é a jornada não linear de compra do Google. Eu acho que é um modelo que algumas agências já começaram a aplicar.
em função do funil ele não funcionar tanto mais quando a gente olha numa jornada onde eu sou impactado ao mesmo tempo que eu compro, ao mesmo tempo que alguém tenta me convencer do contrário. Então, é uma jornada bastante fluida. E aí eu acho que isso se traduz quando a gente vai desenhar dados e perfis, que é um pouco Do que a gente desse tá grupo de. legal. Faz uma pergunta pro Vitor, sobre a retenção da atenção desse consumidor cada dia mais exigente, né? A gente está falando de muitas plataformas. A gente deixa um pouco na conta dessas ferramentas, né? Ou tem algo a mais que vocês fazem nos grandes lançamentos para atrair esse consumidor mais exigente? E volátil, né? Ele tá o tempo todo mudando, tem muitas tendências. Como que pensa em estratégia assim, de forma mais assertiva? Como é que vocês pensam? É uma pergunta de milhões, né? Mas como é que a gente consegue traduzir isso? Eu acho que tem diferentes caminhos. Acho que esse trabalho que a gente estava falando aqui um pouquinho sobre criadores de conteúdo, acho que é um pouco sobre estar constantemente ouvindo, né? Então, entender o que os consumidores esperam, desejam, né? E como cada vez mais você traz valor para aquele consumo, né? Então, um produto que não só atende a uma necessidade, mas múltiplas necessidades. E aí entendendo também assim, o dia a dia desse consumidor, dessa consumidora, e como que a gente se adapta, né, a essa volatilidade que existe também em termos de expectativas que são geradas também com relação aos produtos, às marcas como um todo. Então acho que é muito nessa ótica de estabelecer relacionamento, de gerar proximidade, e eu acho que isso se faz através dos criadores de conteúdo, ao fazer parte de comunidades, mas também sobre entrar em conversas e também menos sobre simplesmente dar o ponto de vista da marca, mas sobre ouvir, de fato, o consumidor. Então, parece básico, né? Mas é muito difícil esse acompanhamento no dia a dia, essa presença no dia a dia e essa abertura para conseguir ouvir o consumidor e aportar, na verdade, isso dentro do que está sendo trabalhado em termos de desenvolvimento, em termos de possibilidades para essa relação que existe entre marca e consumidor. Bom, muito bom. Legal. Agora já está assim, caminhando para o final aqui. Eu vou fazer mais uma pergunta para a Andrea sobre legado, né? Que tipo de legado a marca quer deixar e como se traduz isso na prática, especialmente em campanhas multicanais, né? Que é o que vocês mais costumam fazer e ganhar também muito prêmios, né? A gente tem visto a L'Oréal ganhar muito prêmios, né? Com campanhas muito emocionantes, muito, como eu posso dizer, campanhas que somam valor, né? Eu até participei de uma do stand-up, eu vejo campanhas muito incríveis, né? Que deixam legado. Então, como que isso traduz na prática para a Macan, né? Como no seu dia a dia? É importante que a gente nunca esqueça o objetivo principal de fazer uma campanha, que é a marca como agente transformador cultural. Então, se eu trago uma marca e trago um posicionamento, no fim do dia é óbvio que a gente quer vender o produto, quer ter uma curva de sell-out enorme, a gente traça estratégias para isso, que atinjam consumidores que de fato queiram e precisem daquele produto para alguma coisa. Mas a gente tem que ter muito cuidado do que a gente comunica, porque isso realmente transforma. E aí eu acho que é uma conversa que ela até transpassa um pouco a L'Oréal e se abrange para todo o mercado. Então, essas conversas relevantes que refletem os valores da empresa, elas vão ser cada vez mais presentes em todo esse ecossistema de mensagem que a gente traz. E eu vejo que esse é o legado que tudo que a gente faz, ele fica para as próximas gerações e para próximas estruturas e pessoas que trabalhem com a marca. É entender a marca sólida, uma marca consistente, uma empresa consistente, com divisões e categorias sólidas que sabem o que estão fazendo. A L'Oréal tem uma raiz muito forte de
tecnologia, mas com segurança. Então, se eu tenho um produto altamente tecnológico, você pode ter certeza que ele foi testado milhões de vezes e aplicado, e você pode usar a segurança. Então, eu acho que é trazer essa velocidade de comunicação que hoje a gente precisa para comunicar com todo mundo que é necessário, mas com um guarda-chuva bastante resistente de, de comunicação e posicionamento. Eu acho que, bom, Grupo W. McCann, Grupo L'Oréal, acho que são dois gigantes, né, nos seus espaços de beleza e comunicação. E acho que essa ótica do legado é super importante a gente humanizar, que no fim do dia, quem está por detrás desse mega grupo de comunicação e quem está por detrás dessa grande grupo de beleza são pessoas. Então, se a gente, no nosso dia a dia, faz o acordo com a gente mesmo, né, e como grupo de empresas que se unem para trazer um resultado que vai resultar em venda de produto, vai. Mas se a gente tem um propósito, né, do trabalho que a gente faz conjunto, né, então uma marca feminina e feminista, como que isso vai estar sendo sempre parte daquilo que a gente vai fazer e comunicar. Então, se eu quero falar com mulheres e quero falar com mulheres empoderadas, né, que sabem o que querem, que não é só mais esse lugar de beleza que é para deixar homens olhando ou, na verdade, invejar outras mulheres, pelo amor de Deus. Então, a gente passa muito para esse lugar de falar assim, o que a gente faz? O que a gente gera de valor, que não é só um filme bonito, mas o que tem de projeto por detrás, de fato, programas, né, que são feitos. Então, eu acho que você citou um que foi super premiado, que é sobre como que a gente alerta essas mulheres, alerta, em geral, que você pode estar sendo vítima de um abuso, você não tem consciência de que isso, na verdade, é uma forma de abuso. Então, a gente tem uma parte dedicada do nosso investimento constantemente para fazer comunicação e campanha para alertar essas mulheres, para trazer legitimidade a algo que é, muitas vezes, escondido na comunidade como um todo. Então, eu acho que é um pouco desse propósito, né, que é colocado e que não como é que eu vou dizer, leviano, né, da forma tipo, vamos fazer isso porque isso aqui vai dar um super prêmio. Cara, como consequência, gerou um prêmio porque foi um negócio muito legal. E a gente gasta a nossa massa cefálica pensando, cara, vamos fazer um negócio que isso aqui vai casar diferente, vai pensar diferente, as pessoas vão ver isso e vão falar, caramba, que negócio legal, como é que uma marca... Por quê? No fim do dia não é uma marca, são as pessoas que estão por trás dessa marca querendo falar com outras pessoas de uma forma muito legítima. Então acho que é muito esse olhar de como que a gente sempre se junta dentro de uma sala pensando, vamos fazer uma coisa muito legal, e é com esse lugar de propósito de realmente impactar essas consumidoras e entendendo que a gente está deixando algo que é muito legal. Então, acho que é um privilégio, né? Eu acho que as cadeiras que a gente ocupa, a oportunidade que a gente tem dentro do que a gente está fazendo para essas grandes marcas, é poder fazer algo que é muito maior do que simplesmente vender mais produto. Então, eu acho que isso que é a diversão, eu acho que o valor e o que brilha no olho da gente acordar todo dia de manhã e falar, vamos fazer um negócio legal hoje, e a gente sai com uma ideia de campanha que realmente tem um propósito por detrás. E é o que a gente mais falou aqui sobre autenticidade, né? É tão autêntico, é tão verdadeiro que gerou prêmio, né? Isso é muito legal. É muito bom escutar aqui no dia a dia, né? Que é a prática do dia a dia, vocês pensarem assim. Muito legal. A gente tá caminhando já para o final, né? Queria agradecer de novo, né? Muito por vocês estarem aqui. E se vocês querem deixar mais alguma fala, alguma coisa que a gente podia ter falado e não falou, tem algum? Eu agradeço primeiro o convite de estar aqui com o Vitor. A gente acaba muitas vezes se afundando ali no dia a dia e não consegue parar para ter conversas tão ricas e especiais quanto essa. Então, obrigada pelo fórum. Acho que como recado final, o que eu quero dizer é que o papel da publicidade e de divulgar uma campanha, um produto, ele vai muito além de comprar um espaço, ele vai e ele precisa ser enxergado como um espaço de amplificação. E eu acho que é isso que a gente traz hoje em todos os planos e desenhos de estratégia de mídia de L'Oréal. Então, acho que se eu puder dar um recado final, um wrap-up de tudo que a gente conversou, a mídia cada vez mais como um espaço de amplificação de conversa
e cada vez mais pulverizada entre criadores. Quais são os canais que a gente vai comunicar? Não, acho que é super isso. Acho que é olhar carinhosamente para os dados como comportamentos e entender como que você vai tratar esses comportamentos e devolver isso em soluções para os consumidores. É tratar com responsabilidade a comunicação, o espaço que a gente tem, que é permitido através dos investimentos que estão trazidos para a publicidade, eles têm um papel de responsabilidade muito grande. Então, acho que esse olhar do nosso dia a dia, de entender que estamos fazendo um conteúdo ou um produto que é de pessoas para pessoas, vamos fazer com responsabilidade. E contra que a gente cada vez mais traz essa perspectiva de estourar bolhas, né? De sair desse lugar de tô fazendo só para quem é Faria Limer ou para quem... Cara, o mundo ele é muito maior e a beleza ela é muito diversa. Então é isso que a gente se provoca absolutamente o tempo todo no dia a dia. E eu acho que isso cabe para beleza, mas cabe para qualquer outra categoria de quem está assistindo esse conteúdo aqui com a gente. De novo, agradecer pela oportunidade e deixar aberto aí para também manter essa conversa constante fora daqui. Depois que quiser bater papo, a gente está super aberto também, né? Super, sempre. Legal. E a gente também está sempre super aberto, né? A gente tem aqui vários pilares, vários conteúdos, né? E a gente, mais uma vez, obrigada mesmo. Que agradeço. Vamos Obrigada. continuar essa conversa fora daqui. Boa, obrigado. Obrigada.